direitos indígenas, tem o objetivo de violar uma coletividade indígena, aí é diferente. Aí a competência é da Justiça Federal. Isso porque o artigo 109 da Constituição diz que é competência da Justiça Federal julgar as violações a direitos indígenas. E aí não está se referindo a um indígena apenas, a um índio. Está se referindo a uma coletividade indígena. Então, se diante de uma disputa sobre terras indígenas, realmente existe a morte de alguns índios, ou até mesmo de um só, aí sim a competência é da Justiça Federal. Porque a motivação é exatamente essa violação a direitos indígenas. Se, por exemplo, eu invado uma reserva indígena, a competência também será da Justiça Federal. Então, tudo depende da motivação. Se a motivação é realmente, se o escopo é violar direitos indígenas, a competência será da Justiça Federal. Mas se a minha intenção, se o meu objetivo é apenas agredir um índio, a competência será da Justiça Estadual. Está claro isso? Portanto, meus amigos, essa foi a quarta questão que me foi encaminhada no segundo bloco do programa de hoje. Vamos à quinta e última questão do programa de hoje? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, o que é crime à distância? E quem é competente para julgá-lo? Pergunta interessante. O que é crime à distância? Quem julga crime à distância? Fácil, meus amigos, crime à distância é diferente do chamado crime plurilocal. São coisas diferentes. Explico para vocês. Crime à distância é aquele crime em que conduta e resultado ocorrem em países diferentes. Conduta e resultado ocorrem em países diversos, países diferentes. Antes do intervalo, antes do segundo bloco, no primeiro bloco, eu perguntei para vocês, dei um exemplo do assassinato de uma pessoa através de uma carta-bomba, lembra disso? E eu falei que se eu mando uma carta-bomba de um país para outro país, quem é competente para julgar é a Justiça Federal, crime à distância. Mas não é o único exemplo de crime à distância, não é? Imagine, por exemplo, um crime de contrabando ou descaminho. A competência será da Justiça Federal também. O crime será investigado pela Polícia Federal e a competência será da Justiça Federal. Então, lembre-se disso. Crime à distância é o crime em que conduta e resultado ocorrem em países diferentes. Agora, diferente de crime à distância é outro crime, chamado crime plurilocal. E o que é o crime plurilocal? Explico para vocês. Crime plurilocal é aquele crime em que conduta e resultado ocorrem em lugares diferentes, mas dentro do mesmo país. Conduta e resultado ocorrem em lugares, cidades diferentes, mas dentro do mesmo país. Imaginem o seguinte exemplo. Imagine que eu atiro em minha sogra na cidade de Goiânia. Então, em Goiânia, eu atiro na minha sogra. Imagine que minha sogra é levada às pressas para um hospital de uma outra capital. Imagine que minha sogra é levada às pressas para um hospital da cidade de São Paulo. Então, veja, a conduta aconteceu lá em Goiânia. Minha sogra é levada às pressas para São Paulo e morre na unidade de tratamento intensivo de um hospital de São Paulo. Quem vai julgar esse crime? Será que é a Justiça Federal? Veja, nesse caso não estamos falando de um crime à distância. A conduta aconteceu em Goiânia, o resultado aconteceu em São Paulo. Nesse crime, chamado crime plurilocal, a competência será da Justiça Estadual, e não da Justiça Federal. E para ser preciso, em se tratando de crime plurilocal, em que conduta acontece numa cidade, resultado acontece em outra cidade, a competência vai se dar na comarca onde ocorreu o resultado. Guarde isso. Aliás, é o que diz o artigo 70, primeira parte do CPP. O artigo 70 do Código de Processo Penal diz isso. Ele se refere aos chamados crimes plurilocais. Ou seja, a esses crimes em que conduta e resultado ocorrem em cidades diferentes, mas dentro do mesmo país.
Nesses crimes plurilocais, a competência vai se dar pelo lugar do resultado, lugar onde o crime se consumou. Já nos crimes à distância, que é diferente, eu falei para vocês que crime à distância, conduta e resultado ocorrem em países diferentes, aí a competência é da Justiça Federal. Tá claro isso, meus amigos? Essas, então, foram as perguntas que me foram encaminhadas no programa de hoje. Agora, nós vamos dar início ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Meu bloco preferido, bloco no qual responderei às questões anteriores do exame da OAB. Você que está se preparando para o exame de ordem, seguramente saberá que a melhor maneira de estudar para essa prova é realmente resolvendo os exames anteriores. Sabendo como as provas foram no passado, você saberá o estilo de provas futuras. Vamos então ao terceiro e último bloco? Vamos a ele, vamos ao X da questão! Muito bem, meus amigos. Iniciamos agora nesse instante o terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O X da questão. Vamos responder a questões que já caíram em exames anteriores da OAB? Vamos lá? Vamos então à primeira questão. Põe na tela para nós a primeira questão. E a primeira questão diz: se o prefeito municipal da cidade do interior do estado de São Paulo comete crime consistente na apropriação indébita de verbas previdenciárias descontadas de seus funcionários, será julgado pelo, letra A, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Bem, meus amigos, veja, estamos falando de um crime praticado pelo prefeito contra o INSS, crime de apropriação indébita previdenciária. A letra A diz que a competência do Tribunal de Alçada Criminal. Essa resposta está errada, absolutamente errada. Primeiro, porque é um crime federal. Crime praticado contra o INSS é crime federal. Segundo, que Tribunal de Alçada Criminal nem existe mais. Portanto, essa resposta está absolutamente errada. Vamos ver a letra B? Vejamos o que diz a letra B de bola sobre essa questão. Põe na tela para nós. Letra B. Letra B diz: Tribunal de Justiça de São Paulo. Ah, meus amigos, essa letra B também está errada. Errada, essa letra B também está incorreta. Disse a vocês que crime praticado contra o INSS é competência da Justiça Federal e não da Justiça Estadual e não do TJ. Portanto, lembre-se que quem julga o prefeito ou é o TJ nos crimes estaduais ou é o TRF nos crimes federais. Portanto, não é o TJ, eu disse que é crime federal e não estadual. Vamos verificar a letra C? Põe na tela para nós a letra C. Vamos ver a letra C. Letra C diz: Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ah, meus amigos, essa letra C está absolutamente correta. Ela está certa. Ela é o X da questão. Lembre-se, crime praticado contra o INSS é competência da Justiça Federal. E quem julga o prefeito nos crimes federais é exatamente o TRF. É o Tribunal Regional Federal. Por ser crime praticado em São Paulo e Mato Grosso do Sul estão ambos na terceira região. Por isso, então, a letra C está certa. Vejamos a letra D? Vejamos por que ela está errada. Põe na tela para nós a letra D de dado. Vejamos. E a letra D diz: Juiz estadual da comarca em que o crime foi praticado. Ah, meus amigos, essa letra D está absolutamente errada. Muito errada. Crime praticado contra prefeito não é julgado pelo juiz da primeira instância. Crime praticado pelo prefeito, diz o artigo 29 da Constituição, será julgado ou pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça, ou pelo TRF nos crimes federais. Portanto, essa letra D está absolutamente errada. Resposta certa, como vimos, é a letra C. Vamos ver então a próxima questão, que já caiu em exame anterior da OAB? Põe na tela para nós a próxima questão. Vejamos a próxima questão. Põe na tela. E a próxima questão diz:
Hipótese de crime em que a competência não